Olá, queridos, aqui no nosso canal Palavras de Vida, essa semana fazendo então mensagens do coração de Deus para os casais. E o tema dessa semana tem sido detalhes importantes para um casamento abençoado. E começamos no primeiro dia com uma boa comunicação. O Miguel falou sobre o papel do marido no lar. Eu falei sobre o papel da esposa no lar e hoje é um detalhe super importante para um casamento abençoado. Isso é verdade. É um assunto maravilhoso que nós vamos estar falando sobre o perdão. Antes de nós continuarmos essa visão aqui maravilhosa do coração de Deus, lembrando que eu sou o Miguel da Jeane. E eu sou a Jeane do Miguel. Temos 26 anos de casados. 2 filhas princesas. E somos muito felizes e nós nos amamos muito. Que bom a cada dia a gente desfrutar de um casamento abençoado só na presença de Deus, né? E vamos então para esse detalhe muito importante que sem esse detalhe no casamento, o casamento não subsiste, que é o perdão. Agora imagine, 2 pessoas com temperamentos geralmente diferentes, de famílias diferentes, morando na mesma casa todos os dias, com certeza vão acontecer alguns detalhes que vão machucar nas palavras, nas atitudes, né? No dia a dia, isso vai acontecer na vida do casal. Por isso é muito importante o perdão. É muito importante liberar o perdão das coisas que aconteceram no passado, não ficar guardando mágoa no coração. É importante perdoar dia após dia. Agora, por que o perdão é tão importante no casamento? Na verdade, esse assunto, perdão, é uma visão celestial para o coração do homem na terra. É onde Deus vem se revelando através das atitudes do cristão. Então, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, o exemplo de como perdoar. De que forma é que devemos perdoar? Na verdade, é uma decisão muito forte. Jesus, ele deu o exemplo quando ele estava na cruz, ele estava perdoando. Primeiro, ele perdoou no nível pessoal aquele ladrão. Ele foi diretamente com ele e perdoou aquele ladrão. Aquele ladrão recebeu o perdão nos últimos momentos da sua vida. Automaticamente, quando Jesus perdoou, ele recebeu a salvação, a libertação, a transformação do natural para o sobrenatural, da situação negativa que ele estava vivendo, agora para uma situação positiva. Será que hoje nós podemos perdoar também as pessoas com uma vida muito difícil? E se acontecer qualquer problema em nossa vida, será que nós devemos perdoar ou guardar mágoas? Para todo aquele que quer viver Jesus aqui na terra, se você quiser ser um imitador de Cristo, você tem que colocar em prática isso. Por isso, nós devemos perdoar. Perdoar é uma decisão de qualidade. Quando você toma essa decisão de perdoar, você fica livre também. Por isso, quando Jesus estava na cruz, 2 coisas aconteceram naquele exato momento. Quais foram? Primeiro, ele perdoou aquele ladrão, porque aquele ladrão reconheceu Jesus como Senhor e Rei, como Salvador, aquele que era o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Segunda coisa, Jesus perdoou a humanidade no geral. Ele perdoou a terra, ele sarou a terra, ele veio para trazer a cura, o milagre da transformação no geral, no coletivo. Por isso, nós devemos entender que o perdão é uma decisão do coração de Deus através de nossas vidas que deve acontecer na nossa geração. Uma vez que nós tomamos essa decisão, então nós vamos experimentar Deus aqui na terra perdoando todo e qualquer tipo de pessoa. Dentro do casamento é a mesma coisa. Quando eu erro, eu peço perdão da minha esposa. São mais do que
26 anos que nós nos conhecemos, com o nosso tempo de oração e escrevendo por carta e se comunicando por telefone, né? Mas 26 anos de casados, 26 anos de uma nova experiência, onde nós vamos ter experiência de perdão dentro da nossa vida, né? O perdão tem que fluir. Então, eu mesmo era muito radical, eu era muito ruim de comunicação, mas eu tive que aprender. E um dos detalhes, um dos segredos que eu aprendi com o pastor Lucas Huber, com a pastora Cristina, quando eu era bem novo convertido, com o pastor Leôncio, que era meu discipulador, um dos segredos é sempre pedir perdão, sempre se humilhar. É melhor você, como diz o pastor Heber, ser exagerado naquela situação, por exemplo, para pedir perdão, se humilhar, do que você errar e continuar errando. Então nós aprendemos esse segredo e nós queremos compartilhar com você que dentro do casamento tem que haver perdão. E perdão é uma atitude do coração, atitude de humildade, atitude de arrependimento e atitude de mudança. E isso vai nos levar a uma vida muito melhor dentro do casamento. Uma coisa que o Miguel falou, que o perdão trouxe salvação, né? Trouxe Deus na terra através de Jesus. Então, trouxe o céu na terra. No casamento também é assim, quando a gente perdoa, a gente traz o céu para o nosso casamento, a gente traz Deus no nosso casamento, porque é impossível viver feliz, cheio de mágoas, cheio de rancor. Isso vai adoecer o casamento. É importante também lembrar que quando nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos da pessoa que nós não perdoamos. Nós então carregamos aquele peso, é como se você carregasse aquela pessoa nas costas. Isso se torna um peso. Então, casamento sem perdão traz peso. E é impossível você correr com o peso nas costas. Você jamais vai conseguir chegar na linha de vitória, né? Na linha de chegada com vitória, carregando o peso. Assim também, nunca chegaremos a um casamento feliz, abençoado, com mágoas, com amarguras, com ressentimentos do cônjuge, né? Isso vai trazer realmente a tristeza, vai trazer o mal para o casamento. O perdão é um princípio bíblico. Mateus 6,15, Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas de outros, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, se nós não perdoarmos, se nós não perdoarmos as pessoas, nós não somos perdoados. Então, eu preciso aprender a perdoar o meu cônjuge, tanto perdoar como pedir perdão. E isso, queridos, é realmente a graça de Deus derramada sobre nós para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida de cristãos e um casamento muito abençoado. Por isso esse detalhe é tão importante, né, amor? O perdão te torna livre. O perdão nos torna livre. Quando eu aprendi esse segredo da vida com Deus, né, através desses homens, esses líderes maravilhosos que eu já citei anteriormente, eu coloquei em prática isso. E isso me levou a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, agora com as nossas 2 filhas, né? Então, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O perdão nos torna livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma decisão que você toma de perdoar e você recebe também o perdão, é uma outra atitude do coração. O perdão te leva a ser humilde, então você vai galgando esse caminho da vitória, que leva você a andar livre, sem peso nenhum, sem nenhuma carga. Dentro do casamento, a mesma coisa. Então, eu tomei uma decisão muito forte, né? Tomei a decisão de me humilhar para minha esposa, pedir perdão. E eu decidi não machucá-la mais, nem gritar, nem fazer grosserias e tudo mais. Então, até hoje,
eu estou aprendendo, né? Depois de 26 anos de casado, ainda estou aprendendo a viver muito melhor, livre, pedindo perdão e perdoando também as falhas quando houver. Amém. Nós queremos concluir, né, essa parte do perdão dizendo uma frase do pastor Josué, que tem ministrado para muitas famílias, que diz o seguinte, pastor Josué Gonçalves, diz assim: o perdão é o caminho da reconstrução, é a possibilidade da convivência. Sem perdão, morre os relacionamentos. Então reflita sobre isso e decida perdoar a cada dia, pedindo perdão também. Lembre-se que é uma decisão que não tem nada a ver com sentimentos, mas é uma decisão que vai levar o nosso casamento à vitória. O perdão vai te levar a uma vida livre para você galgar um caminho muito melhor e maravilhoso e gostoso dentro do casamento. Por isso, o perdão dentro do casamento nos torna livres em Deus e para o nosso cônjuge. Amém. Esperamos que você esteja gostando e amanhã vamos concluir então com um detalhe que é primordial. Amém. Então amanhã nós voltaremos com um novo detalhe que vai ser o detalhe, na verdade. Sem esse detalhe, os outros detalhes assim não vão funcionar, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser. Amém.